Vamos falar aqui agora da parte de válvulas direcionais. Essa parte de válvulas direcionais é a parte mais importante da aula. Por quê? Porque a função do mecânico, do eletricista, né, que vai trabalhar com esse sistema, identificar as válvulas, saber como ligá-las, tá? Para que consiga montar os circuitos para que o sistema funcione. Então, como o próprio nome da válvula já diz, são essas válvulas que vão dar direção para o ar, fazendo o sistema operar, trabalhar da maneira que eu quero, tá? Essas válvulas são classificadas por algumas características que elas têm. Deixa eu puxar aqui a apostila. Dá para acompanhar pela nossa ou é diferente? Eu não mandei essa apostila para vocês ainda, né? Aí depois vocês dêem uma olhada nela aí. Vou mandar no final da aula. Tá bem. Então, olha só, válvulas direcionais, né? Então, aqui você tem alguns modelos, né? Algumas figuras de algumas válvulas direcionais. Então, como eu disse para vocês, elas são utilizadas para você poder dar direção ao ar. Primeira característica de uma válvula que você tem que olhar é o número de posições que ela tem. O número de posições de uma válvula, pessoal, a válvula é representada por um retângulo, certo? E o número de posições dela é a quantidade de quadradinho que você tem dentro desse retângulo. Então, olha só, você pode ter válvula com 2 posições e você pode ter válvula com 3 posições. Então, como é que eu sei que essa válvula aqui ela é uma válvula de 2 posições? Porque eu tenho 2 quadradinhos aqui. Estão vendo? Você tem 2 quadrados dentro do retângulo. Então, isso aqui é a característica de uma válvula de 2 posições. Aqui, você tem 3 quadrados dentro do retângulo. Então, isso aqui é uma característica de uma válvula de 3 posições. Então, toda válvula, exceto os casos especiais, a maior parte das válvulas, ou elas terão 2 posições, ou elas terão 3 posições. Você não vai ter nada fora disso, tá certo? O que seriam essas 2 posições? Vamos pensar, por exemplo, numa torneira. Uma torneira de água é uma válvula. E uma torneira, basicamente, já tem 2 posições. Ou ela está fechada, bloqueando a água, ou ela está aberta, a água está caindo da torneira. Mesma coisa acontece nesses sistemas pneumáticos, tá? Ou hidráulicos. Então, você tem uma posição, o cilindro avança, na outra posição, o cilindro retorna. E aqui tem 3 posições. Uma avança, o outro faz a parada em qualquer momento e o outro retorna. Como eu comentei com vocês na primeira parte da aula. Na pneumática, a gente trabalha geralmente com válvula de 2 posições, devido à característica do ar. Na hidráulica, aparecem as válvulas de 3 posições. Então, a primeira característica que você tem que olhar numa válvula é o número de posições que você identifica pelo número de quadradinhos. A segunda característica que você tem que olhar são as vias, tá? O número de vias de uma válvula. As vias, elas são representadas, tá? Por setas, tá? Ou por esse Tzinho aqui, que indica bloqueio. Toda seta, tá? Ela indica passagem. E ela indica para mim o sentido do fluxo de ar. Cada seta representa 2 vias. E cada Tzinho representa uma via. O T representa o bloqueio naquele momento e ela representa uma via. Aí, eu coloquei para vocês aqui no quadro, ó, coloquei para vocês aqui no quadro 2 exemplos de válvula, certo? Então você tem aí, ó, 2 válvulas. Deixa eu só localizar aqui o pincel.
Você tem aqui duas válvulas, tá? Representação de duas válvulas. E como é que eu identifico o número de vias dessas válvulas? Para mim identificar o número de vias, você vai tampar um dos quadradinhos, você vai olhar só para um dos quadradinhos, tá? Você não vai olhar para os dois, só para um. Daí você vai olhar o número de vezes que a setinha aqui, ou T, vai tocar nas paredes aqui do quadrado. Então, nesse caso aqui, toca quantas vezes? Uma, duas, três, correto? Então, significa que essa válvula aqui, ela possui 3 vias. 3 vias. Se você quiser contar do outro quadrado, não tem problema. Você vai tampar esse quadrado aqui, ó. Daí você vai contar só nesse. Então, olha só. Quantas vezes que a setinha ou o T vai tocar nas paredes aqui do quadrado, ó? Uma, duas, três. Ou você pode usar aquele princípio, né? Cada setinha que aparecer representa 2 vias e o T representa uma. Então é só você somar também. Então aqui tem um T, uma via. Uma seta, mais 2, 3. É importante que você não some esse quadrado com esse. O número de vias é contado por quadrado de maneira independente. Tá certo? Então esse é um detalhe importante. Qual que é um outro detalhe importante quando eu falo em relação às vias? Toda válvula, tá? Ela tem pelo menos 2 vias, tá? Toda válvula tem que ter pelo menos 2 vias. E qual que é a outra característica? Não existem válvulas com mais de 5 vias. Tá? Então, isso aqui é outra característica. Então, as vias vão ser sempre de 2 até 5. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente acabou de contar, tem 3 vias. Ó. 1, 2, 3. Se eu quiser contar no outro quadrado, 1, 2, 3. 3 vias. Essa válvula aqui de baixo, ela teria quantas vias? Mesmo sistema. Você vai contar só em um dos quadradinhos. Vamos contar nesse aqui, ó. Nesse último. Então você tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, você tem 5 vias. Se eu quiser contar no quadradinho do meio, como é a mesma válvula, tem que dar a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Terceiro quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5. Estão compreendendo isso? Estão conseguindo entender? Sim. Então, a primeira coisa que você observa, vou classificar uma válvula. O nome dela, né? Então, você tem que colocar, ó. Válvula direcional. Segundo ponto, número de posições. Número de posições é a quantidade de quadradinhos. Tem quantos quadrados aqui? 2. Então, essa válvula tem 2 posições. E o número de vias? Você vai separar um dos quadrados e você vai contar quantas vezes a setinha ou T vai tocar nas paredes do quadrado. Então, tocou aqui, ó. 1, 2, 3. 3 vias. Se quiser contar no outro quadrado, mesma coisa, ó. 1, 2, 3 vias. Ok? Essa aqui de baixo, ó,
se eu for fazer uma classificação mais completa dela aqui, ó, pelo que a gente aprendeu até agora, então como é que ficaria? Válvula direcional. No caso, ela tem 1, 2, 3 quadrados. Então, ela tem 3 posições. E o número de vias? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vias. Se eu quiser contar no quadradinho do meio, não tem problema. 1, 2, 3, 4, 5 vias. Bacana? Então, esses são os primeiros passos com relação à classificação e identificação da válvula. Então, quando você... A válvula é classificada só por isso aqui? Não, existem mais coisas que a gente tem que observar na válvula. Então, um detalhe que é interessante é o seguinte. Quando você instala a válvula, assim que você instalou a válvula ali, ela está operando, inicialmente, qual é a posição que vai estar instalada? A posição que vai estar instalada é essa aqui, ó, do segundo quadradinho. E aí, como é que a válvula vai passar para o outro quadradinho? Ela vai passar para o outro quadradinho de acordo com o acionamento que ela tiver. Assim que ela for acionada, ela vai passar para o outro quadrado. Então, a gente tem também as simbologias, tá? Que eu coloco na válvula, que vai representar para mim o acionamento e o retorno dessa válvula, tá? Então, aqui a gente tem alguns tipos de acionamentos que são utilizados. Então, você tem um acionamento que pode ser muscular, né? Você mesmo vai lá e aciona, que pode ser por botão. Então, a simbologia do acionamento por botão é essa aqui, ó. Tá? Esse aqui é o símbolo que é adicionado à válvula, que representa um acionamento por botoeira, por botão. O acionamento pode ser feito por uma alavanca. Então, é estilo acionamento que é feito nessas redes escavadeiras. Geralmente, o acionamento lá é feito por alavanca. E aqui você tem um símbolo, ó, que representa o acionamento feito por uma alavanca. Então, você observa que é diferente da botoeira. A botoeira é um símbolo, a alavanca é outro símbolo. Eu tenho também um acionamento que pode ser feito por pedal, tá? Então, por pedal é porque o acionamento é feito com o pé. Então, você aperta um pedal ali e aciona a válvula. Quando o acionamento é feito por pedal, o símbolo é esse, ó. Esse pedalzinho aqui, dessa forma, que é adicionado à simbologia da válvula que a gente acabou de mostrar para vocês no quadro, para representar um pedal. E eu tenho também os acionamentos mecânicos. Como assim? O próprio mecanismo vai acionar a válvula. Esses acionamentos mecânicos podem ser utilizados um pino, tá? O símbolo que representa o acionamento por pino é esse. Pode ser feito por rolete, tá? O símbolo que representa o acionamento por rolete é esse aqui, ó. Esse roletezinho aqui. E eu tenho também o acionamento por gatilho, tá? Esse gatilho também é conhecido como escamoteável. Ele parece o acionamento por rolete, só que ele tem um sentido de acionamento. Ou ele aciona somente no avanço, ou ele aciona somente no retorno. E a simbologia é essa aqui que vocês estão vendo, tá? Então, existem símbolos que são adicionados à válvula ali para representar o tipo de acionamento que ele tem. Existem outros tipos de acionamento, tá? Não é o único. Eu tenho acionamento, por exemplo, por piloto pneumático, né? Então, olha só, esse símbolo aqui, ó, ele representa o acionamento por piloto pneumático. O que é o acionamento por piloto pneumático? O próprio ar comprimido vai ser utilizado para acionar a válvula.
Então, quando bater um ar comprimido ali, tá naquele ponto ali de conexão da válvula, ele vai acionar a válvula fazendo mudar a posição. Então, o símbolo aqui que representa o acionamento por piloto pneumático, pelo próprio ar comprimido, é esse aqui. Tá? A gente tem também os acionamentos, tá? Que são elétricos. Tá? Então, os acionamentos elétricos, eles são feitos principalmente pelo solenoide. O que é uma válvula solenoide? Simbologia mais ou menos essa aqui. A válvula solenoide, ela é uma válvula, ela é uma bobina, que quando passa a corrente por essa bobina, ela vira um eletroímã. Aí ela atrai o carretel, que é o eixo principal da válvula, e faz o acionamento. Então, isso aqui, essas válvulas solenoides, elas já aparecem em acionamentos eletromecânicos. Então, esses acionamentos eletromecânicos, na eletropneumática, ela é muito usual. Inclusive, a gente vai estar montando lá na prática, tá? Circuitos eletropneumáticos utilizando essas válvulas solenoides. Então, tudo que a gente está falando aqui, a gente vai ver isso na prática a partir da próxima aula. Tá? Só estou exemplificando para que vocês conheçam e entendam a simbologia. Então, a partir do momento que você clicou no acionamento, a válvula ela vai operar, ela vai funcionar. Da mesma forma que a válvula, ela tem um acionamento que faz ela se movimentar para avançar, para mudar de posição, eu também preciso fazer com que ela retorne, tá? Então, eu tenho os tipos de acionamento e eu tenho também os tipos de retorno, tá? Os tipos de retorno, eles são mais simplificados. Então, eu tenho menos tipos de retorno. Um tipo de retorno que a gente tem que é muito utilizado é esse aqui, ó, que é o retorno por mola. Então, esse símbolo aqui, ó, ele representa a mola que faz a válvula voltar à posição anterior. Então, os tipos de retorno, ou ele pode ser por mola, tá? Que é essa simbologia aqui que vocês estão vendo. Eu tenho um retorno que pode ser por piloto pneumático, que é o mesmo símbolo do piloto pneumático que faz o avanço, o que muda é a posição onde ele está. Então, o próprio ar comprimido também pode ser utilizado para fazer a válvula retornar. E eu tenho também o retorno que é feito por solenoide, que aí vai ser o mesmo símbolo do solenoide, só que posicionado no local do retorno, tá? Para fazer a válvula retornar à posição anterior. Bacana? Então, você tem os tipos de acionamento e você tem os tipos de retorno. Aonde vai ficar isso aí na válvula? Então, vamos exemplificar aqui no quadro, só para vocês terem uma percepção do que eu estou falando. Então, aqui você tem a válvula. E aonde vai ficar o acionamento da válvula? O acionamento da válvula, pessoal, o símbolo vai ficar sempre aqui na lateral esquerda da válvula. Então, se eu vir cá e adicionar esse símbolo aqui, ó, eu estou identificando aqui para você qual que é o tipo de acionamento que essa válvula tem. E o retorno vai ficar onde? O retorno vai ficar aqui, ó, na lateral direita da válvula. Então, se eu vir cá e colocar esse símbolo aqui, ó, eu estou identificando para você que essa válvula tem um acionamento por botoeira, tá? Pelo símbolo que vocês estão vendo aqui. E ela tem um retorno por mola, tá certo? Então, ela tem um acionamento por botoeira e um retorno por mola, tá? Nessa aqui de baixo, como é que ficaria? Então, eu poderia colocar aqui para vocês, ó, só para exemplificar. Olha só.
Na lateral esquerda, eu represento o acionamento. E na lateral direita, eu represento o retorno. Então, nesse caso aqui, ó, o acionamento dela é por rolete, tá? E o retorno é por solenoide. Estão conseguindo compreender o que é acionamento e retorno de uma válvula? Sim. Então, sempre que eu vou classificar uma válvula, eu tenho que observar isso também. Então, olha só a sequência. Primeiro você observa o nome da válvula, válvula direcional. Depois, o número de posições, que é o número de quadradinhos, né? Depois, o número de vias, que é a quantidade de vezes que a setinha ou o T toca aqui na parede do quadrado. Depois você verifica o tipo de acionamento, que é o símbolo que está aqui na lateral esquerda. E depois o tipo de retorno, que é o símbolo que está aqui na lateral direita. Para facilitar aqui para vocês, para vocês estudar futuramente, eu vou estar anotando aqui no quadro agora uma listinha dos principais tipos de retorno que a gente, os principais tipos de acionamento com o símbolo que a gente utiliza e depois de retorno. Então, por gentileza, anotem esse aqui que eu vou colocar aqui no quadro agora, tá? Para vocês terem uma referência no caderno aí para estudos futuros aí, ok? Então tá aí, pessoal. Tô conseguindo enxergar bem aí? Então aqui tá uma listinha, ó, com a simbologia dos principais tipos de acionamentos, bem como as simbologias, tá, que representa cada um deles que vai estar na válvula. Então isso aqui é importantíssimo que vocês copiem isso aqui no caderno de vocês agora. Beleza?
Copia isso aqui, por favor, e assim que finalizar, vocês me dão um ok. Conseguiram copiar, pessoal? Já sim. Beleza. Eu mandei uma foto lá no grupo também disso aqui, tá? Caso alguém não conseguiu copiar, depois pegar a foto lá no grupo e aí termina de copiar, beleza? Então, como a gente falou, esses aqui são os tipos de acionamento. A gente tem também os tipos de retorno. Como foi falado, tá? Os tipos de retorno, eles são mais simplificados. Então, como é que ficariam os tipos de retorno?
Você tem retorno por mola. A simbologia vai ser essa aqui, ó. Você tem o retorno por piloto pneumático. A simbologia é o mesmo símbolo do piloto pneumático do avanço, o que muda é a posição onde ele vai estar. E você tem o retorno por solenoide. Que a simbologia também é a mesma do solenoide do avanço, com a bobina eletromagnética. Lembra que eu expliquei? Você vai usar nos circuitos eletropneumáticos. Só que ela está na posição do retorno. Então, basicamente, os tipos de retorno são esses aqui, tá? Copiem, por gentileza. Se quer interessante, deixar anotado no caderno. E um minutinho para vocês copiarem isso aí. Beleza, pessoal? Já deu um tempinho para vocês aí. Qualquer coisa, se não conseguiu copiar, mandei a foto lá no grupo também. Olha só, vamos encaminhando aqui para a parte final da classificação do aval. Já concluímos a classificação? Não. Ainda falta a gente identificar as vias, né? Fazer a identificação das vias. A identificação das vias, ela pode ser feita por número,
de acordo com a norma ISO, ou pode ser feito por letras, de acordo com a norma DIN. Geralmente, tá? Dentro da pneumática, a gente faz a classificação por números. E dentro da hidráulica, a gente faz a classificação por letras. Então, vou passar uma tabelinha aqui para vocês, mostrando os números, as letras e o que cada uma significa. Vocês podem ir anotando, no final vou tirar uma foto e mandar para vocês no grupo também, tá? Olha só, pessoal, aqui está a tabela, juntamente com um exemplo que a gente colocou para vocês. Então, como eu falei anteriormente, ó, eu identifico os terminais da válvula, para quando eu vou fazer a instalação da válvula, eu saber aonde que é a conexão da pressão, aonde é a conexão da saída, aonde é a conexão do retorno, o escape, né, da válvula. Então, a pressão, próximo da conexão da pressão, de acordo com a norma ISO, vai estar o número 1. Se for de acordo com a norma DIN, vai estar a letra P. Saída, o que é a saída? A saída é a parte aqui de cima da válvula, que é o ar que vai sair para o cilindro, para fazer o movimento. Então, o sistema de geração vai ligado aqui na parte de baixo da válvula, e a saída
vai para o cilindro, o pistão, para poder fazer o movimento, que é o que nos interessa. Então, se a válvula tiver uma saída, número 2. Se ela tiver duas saídas, 2 e 4. Três saídas, 2, 4 e 6. Na norma DIN, se for uma saída, letra A. Duas saídas, A e B. Três saídas, A, B e C. No caso do escape, se ela tiver um escape, número 3. Dois escapes, 3 e 5. Três escapes, 3, 5 e 7. O que é o escape? Escape é o ar que já foi lá, executou o movimento e agora está escapando para a atmosfera. No caso da pneumática, o escape fica vazio, porque o ar sai para a atmosfera. No caso da hidráulica, conecta uma mangueira para fazer o óleo retornar para o reservatório, para o tanque. No caso da hidráulica, a gente usa a norma DIN, que é por letras, tá? Então, se tiver um escape, é a letra R, dois escapes, RS, três escapes, RST. No caso dos pilotos, é quem aciona e faz a válvula retornar. Então, o piloto é quem comanda a válvula, no caso, o acionamento e o retorno. Então, se tiver na norma ISO, os pilotos é 14 e 12. Na norma DIN, os pilotos é X e Y. Aqui no exemplo, vamos fazer a classificação de acordo com a norma ISO, porque o nosso foco é a pneumática, e na pneumática a gente trabalha com números para identificar os terminais. Você sempre vai colocar a numeração na válvula no segundo quadradinho, tá certo? A gente não precisa repetir aqui no primeiro. A gente só coloca no segundo e pronto. Então, no caso aqui, ó, a pressão vai entrar por baixo. Quantas vias que eu tenho aqui embaixo? Tenho duas vias. A pressão vai entrar sempre na primeira, nesses casos. Então, aqui, ó, nessa via aqui, é a entrada da pressão, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou vir aqui e vou colocar o número 1 para me identificar que aqui é a entrada da pressão. Vou colocar de outra cor para vocês entenderem melhor. Então, aqui, ó, número 1, identifique para mim que aqui é a entrada de pressão. Aqui embaixo, o que sobra, tá? Por exemplo, uma impressão sobre uma via. O que sobra aqui embaixo é escape. No escape, na pneumática, como eu não vou interligar nada ali, eu vou colocar o símbolo aqui representando o escape, o silenciador do escape, que é essa setinha para baixo, e eu coloco a numeração dela, que no caso aqui, ó, um escape, número 3. Então, eu coloco aqui número 3. Aqui em cima, o que sobra, o que tem aqui são as saídas. Como eu falei, as saídas de ar para o cilindro. Então, você tem aqui uma saída, duas saídas. Então, como é que eu represento essas saídas? Duas saídas, número 2 e 4. Então, eu coloco aqui, ó, número 2 e número 4. Ah, professor, mas você colocou invertido. É assim mesmo que fica, tá? Ela fica dessa forma invertida, por quê? Porque essa aqui é como se fosse a primeira saída e essa aqui fosse a segunda saída. O que está faltando a gente identificar aqui? Os pilotos. No caso, acionamento e retorno são os pilotos. Então, também fica de forma invertida. Então, aqui fica sendo 14 e aqui fica sendo 12. Tá? Então, dessa forma aqui, eu estou identificando os terminais. Quando você estiver com a válvula em mãos, você também vai identificar esses números anotados na válvula, para você saber aonde você vai fazer as conexões. Bacana? Copia, por favor, esse exemplo aí, a tabela, para a gente dar sequência.
Beleza, pessoal? Conseguiram compreender? Pessoal, Beleza. bacana. Como é que isso aqui se relaciona agora, né, com o processo? Isso aqui vai ser relacionado com o processo através da montagem de diagramas, tá? De circuitos pneumáticos puros ou eletropneumáticos. Vou abrir aqui para vocês um programa que a gente utiliza muito para a montagem de diagramas de circuitos pneumáticos, tá? Que é o Fast Fluid Sim. Vai ficar mais fácil o entendimento. Então, olha só. A gente vai utilizar aqui, ó, como exemplo, tá? Vamos montar um circuito aqui utilizando alguns elementos. Olha só. Vamos utilizar aqui um cilindro duplação. E vamos utilizar aqui algumas válvulas, só para exemplificar como é que esses circuitos funcionam. Então, olha só. Eu tenho esse símbolo aqui embaixo, ó, que representa o sistema de geração de ar. Ele vai interligado aqui no lubrifio. O lubrifio é a preparação final que é dada no ar. Ela é composta de dreno, regulador de pressão e lubrificador de ar. Então, o ar vai sair daqui e alimentar as válvulas, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente vai usar uma válvula acionamento por botoeira e retorno por mola, tá? As duas. Vamos utilizar aqui essa válvula direcional com acionamento por piloto pneumático e retorno também por piloto pneumático. Então aqui as válvulas, ó, elas vão receber alimentação de pressão, que vai vir aqui da fonte e entrada aqui no 1. O 1 é alimentação da pressão, vocês estão vendo aí, a gente acabou de explicar isso para vocês. Então aqui a entrada 1 aqui no meio, ó, alimento da pressão. Aqui no escape, ó, eu vou colocar o símbolo do escape. Vai representar ali o escape de ar, né? E as saídas aqui, ó, eu vou ligar no cilindro. Então aqui, pessoal, você tem um exemplo do que é um circuito pneumático, tá? De acordo com a montagem que eu faço e das válvulas que eu utilizo, esses circuitos vão assumindo funções diferentes. Nesse caso, eu montei um circuito que funciona de que maneira? Eu usei duas válvulas com acionamento por botoeira. Então, quando eu apertar essa botoeira, eu vou liberar o ar que vai acionar essa válvula e vai mandar o cilindro avançar. E quando eu apertar essa outra botoeira, ela vai liberar o ar que vai acionar o retorno dessa válvula e vai fazer o cilindro retornar. Então, vamos ver como é que fica o funcionamento dessa válvula. Então, olha só. Vou apertar essa botoeira, ó. O cilindro avançou. Vou apertar a outra botoeira. O cilindro retornou. Então, aqui você conseguiu visualizar como é que vai acontecer na prática, tá? E nas próximas aulas, o que vamos estar fazendo? Vamos estar montando isso aqui na prática e testando. Que é uma maneira de vocês praticarem a identificação das válvulas, identificação dos terminais e como é que eu faço a instalação dos sistemas, ok? Então, esse aqui é só um pequeno exemplo de um circuito que vamos trabalhar
a partir aí das nossas práticas aí, das próximas aulas, ok? Então, a aula de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, estamos à disposição aí para esclarecer e tirar dúvidas com vocês.